Em paralelo com a Flip Oficial, que é a festa literária de Paraty, e a gente organizou a Flipei com a intenção de trabalhar a distribuição das editoras independentes, né? O Rizoma é um projeto de distribuição de editoras e selos independentes e autores e autoras que também não têm apoio de editora. Então, em Paraty, a gente construiu o Barco Pirata, a gente construiu uma livraria dentro de um barco, e tinha o Rizoma, que é esse ônibus amarelo que é norte-americano, né? Tem essa estética de um ônibus escolar. Então, a Flipei, ela foi um evento para falar sobre questões políticas globais e nacionais, do fascismo, de racismo, gênero e essa onda conservadora que a gente vem tendo no Brasil com Bolsonaro na presidência. Então, a gente, com o ônibus, a gente construiu uma estrutura de palco na Flipei para apresentação de bandas, slam, poesia falada. No barco a gente organizou as mesas de debate político, a gente articulou a vinda do Glenn Greenwald, que é o jornalista da Intercept, né, para falar sobre jornalismos em tempo de Lava Jato. E foi interessante como teve uma onda conservadora da cidade de Paraty para tentar impedir a fala de um jornalista, né? Apontaram rojões em nossa direção no barco, colocaram música do hino nacional para atrapalhar a fala. Então, como é necessário a gente criar espaços democráticos de diálogo e autônomos para a gente pensar a escuta, pensar a fala em um tempo onde se até tem dificuldade de aceitar as opiniões divergentes, né? Então, o Rizoma é esse projeto que é um ônibus que está localizado na Bela Vista, no bairro do Bexiga, em frente ao Janiá, né, que é um restaurante árabe, né, por imigrantes palestinos. Então, ele serve não só como livraria, mas como uma possibilidade de criar eventos, como encarnação, eventos que têm a ver com a literatura, roda de conversa, encontros literários, né, clube de leitura. Então, basicamente, é isso que a gente tem desenvolvido. E aí a gente trouxe ele aqui, né, para este evento, né? Ele está ali próximo à entrada principal da universidade. Então eu convido a todos, todas e todos a irem visitar o ônibus e comprarem livros. Aqui na mesa atrás a gente está com um Cauê, né, com os títulos da autonomia literária. Eu vou passar a fala pro moderador, o Vitor. E é isso. Obrigado, Jonathan. Bom, bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui. Queria agradecer ao IDEC, a figura do Rafael, sempre parceiro, e a Rosa Luxemburgo, Daniel, obrigado por estar aqui. Eu me chamo Vitor. Eu estudei nessa casa aqui, estudei mobilidade urbana na economia da UF, no mestrado. Então, é muito legal estar aqui do outro lado aqui do balcão, olhando para essa faculdade, como é que ela pode ser
servir para a gente pensar em soluções, pensar em propostas, diagnósticos para a mobilidade urbana. Foi o que eu fiz na monografia, estudei um pouco do peso do gasto das famílias com o transporte público. E aí na dissertação a gente olhou também para o custo do tempo, né? Como é que o tempo era dispendioso, e a gente está na região metropolitana do Rio, que é que tem maior tempo de deslocamento casa-trabalho do Brasil. Então pensar que a gente está aqui no espaço onde tem o município que tem o maior tempo também, Japeri. A gente esteve lá fazendo cursos com a casa, curso de formação em políticas públicas, e a gente tem um dos maiores pesos também, gasto das famílias com o transporte. Acho que para a gente situar aqui, contextualizar um pouco o Rio de Janeiro e a região metropolitana, que é o recorte geográfico que a Casa Fluminense se preocupa em trabalhar. Então a gente constrói, busca, né, construir políticas públicas de maneira participativa na região. Então a gente faz cursos de formação, faz fóruns, encontros, debates diversos, e a gente tem também um pequeno fundo de apoio a organizações menores, então, para enxergar o que está se fazendo em cada município, que ações, que atividades que tem acontecido. Mobilidade é um dos nossos principais temas, né, justamente por precisar desse recorte metropolitano. A gente tem todo dia 2 milhões de pessoas que se deslocam dos municípios ao redor da capital do Rio para trabalhar no centro do Rio, nas áreas ali que concentram as oportunidades. Então, 2 milhões de pessoas, a gente brinca lá na casa, a gente vai assistir aqui uma série de brincadeiras e uma série de maneiras de falar sobre o tema da mobilidade, sobretudo Tarifa Zero com o Christian, que vai ser incrível. A gente lá na casa constrói uma série de infográficos também para tratar de maneira simples e fácil, para dar acesso, dar alcance. Nas narrativas que a gente constrói, a gente fala que esses 2 milhões de pessoas que vão todo dia para a capital é equivalente a um Réveillon, né? É o mesmo número de pessoas que vai para Copacabana no dia 31 de dezembro para passar as festividades. Então, todo dia tem um Réveillon aqui na região metropolitana do Rio. Niterói é parte dessa região. A gente tem aqui São Gonçalo, onde a gente atua bastante, que tem um município de 1 milhão de pessoas, e pouco emprego lá. Então, a gente discute mobilidade urbana muito assim, para além dos transportes também, pensando no planejamento urbano, pensando no uso do solo. A gente construiu recentemente, vou falar rapidinho para o moderador aqui, meu celular tocou até para mim, mas eu vou controlar o tempo do Christian também. A gente construiu, coloquei ali atrás, junto com o IDEC também, esse texto aqui, que é um boletim que a gente distribui nos trens, distribui na Central do Brasil, na principal estação de trens ali do município do Rio, nas praças e debates que a gente faz nesses outros espaços, nessas outras cidades. Esse a gente contou um pouco da história, então a casa faz esse tipo de fluxo. A gente constrói um pouco de informação, traduz, coloca uma série de infográficos, números, narrativas, conduz então a mobilização para a entrega desse material, disseminar em rodas diversas de conversa e faz a incidência pública. Esse aqui a gente narrou um pouco da construção do bilhete único, do projeto de lei que visava alterar o bilhete único para haver a licitação da gestão tarifária que opera aqui no Rio, como muitos de vocês sabem, sem licitação. Então a gente fez um fluxo de ações, mobilizações, olhando para a Assembleia Legislativa e para o governo do Estado do Rio, né? Esse governo bastante difícil de lidar aqui para a cidade em vários setores, várias escalas. Na mobilidade a gente conseguiu aprovar a lei do bilhete único, que agora precisa da Secretaria de Transporte para elaborar o edital que vai fazer com que haja uma concorrência, uma licitação para que alguma empresa opere a gestão tarifária aqui no Rio de Janeiro e a gente tenha mais transparência, consiga entender os custos, repensar o financiamento do sistema e, no final das contas, reduzir a passagem. Então, toda essa história está contada aqui nesse boletim, que a gente chama de Boletim da Agenda Rio. E, enfim, para quem quiser pegar ali atrás, tudo no site da casa também, casafluminense.org.br. Vou passar para o Christian, a gente combinou aqui uma apresentação de 20 minutos, ela é bastante dinâmica, tem um vídeo também, acho que vai ser bem
interessante. Eu fiquei super contente de poder estar aqui na mesa com ele. É um prazer. O Christian, então, como ela já falou, o Christian Tengblad, ele é ativista do movimento social sueco, da Planca Nua, uma referência mundial em mobilizações em defesa da tarifa. Christian, com você. Thank you. Obrigado. Bom dia. I'm really happy to be here today and to talk about our experiences with Planka.nu in Sweden. And we started 2001, so it's 18 years ago, but I wanted to bring you some background. So we'll skip back a few more years until 1990. So, it's Stockholm in 1990. Italy has the World Cup in football. I remember this because I collect the small cards with all the players. So I was just 9 years, but so I didn't know so much about the bus prices. But in that year, we can skip the next one, and also one more. In that year, the price of we have a monthly pass in Stockholm since the 1970s, so you can travel as much as you want in the same monthly pass. And in 1990, this was 225 Swedish krona. That's around 90 reals, and it was it hadn't gone up more than anything else in society, like food or anything. It was on the same level, and this was also because to 70% it was tax financed, so it's heavily subsidized and affordable. And I mean, people not having the money to pay the fare or to beating the fare, that wasn't a big problem. And a few years before that, 1977, it was like de facto decriminalized with jumping the barriers. Instead of being a crime which the police would come and talk to you, it was more a question between you and the transport company, that you could get a fine from the transport company, but it wasn't something that was on your criminal record. So there was no incentive to have criminalization, because I mean it was affordable price and it seemed to be fair. But if we skip forward into 2001 again, the birth of Planka, then we had the price at 500 Swedish krona, 200 reals, and that has gone up very quickly, and a lot more people were forced to skip the fare. Like, that's the story of why we started. I will talk a bit more about it later. And now we are at 2019. The monthly fare is 890 Swedish krona, and that's like 350 reals. And the politicians are doing yearly hikes. Like each year, they're having a percentage of raising the price of the monthly pass. And at the same time, like each time they do the fare hike, they also come with repression. So the latest thing is that they want to criminalize it again. They're very inspired by New York City policing and the broken windows theory of being very hard on like small misdemeanors and like skipping the fare. So that's the situation we have now. And I mean, the important thing to know is that since 1990, we had 58% increase of prices in general. But for the monthly pass in Stockholm, it's the 295%. So it's almost tripled at the same time. So it means now the tax finance, the subsidization, is down to 45% instead of 70%. So this is the kind of development that we want to fight against. And you can take one more. This is just an old nice picture of a subway car. I would say like today I want to address a few, three main topics. The first is about our fare strike. And the second one is about traffic power.
And the third one is lessons that we learned during these years. And after that, I will also like to say something about like the future of our movement, and then we'll probably have a lot of time for questions and discussion. So that's really good. I'm looking forward to hearing from you. Yes, and the fair strike, like in 2001, we the people that started Planka.nu, we had the shared experience of some months not affording the monthly pass, and maybe next month you had a job and you could pay for it. So it was like a precarious situation that we all felt. And when a fare hike, they were raising the prices again, was introduced, we talked about how can we approach this situation. And we didn't want to just protest the latest bad thing, like stop the hike from happening. We wanted to have more a vision of a more fair city, like a fair, free city. And we also were tired of feeling weak because we couldn't afford the fare sometimes. Like we were really alone when you couldn't afford the fare. You were looking for controllers and you felt scared. So instead of being like poor and alone, we wanted to be united and powerful. So how could we make this involuntary absence of a ticket into something that we decided on going on a fair strike and trying to get our political demands across. And this fair strike has had some different components, and I think the first one is about visibility. The first note there is on language, like the verb planka. It's the verb of going over a fence or a plank, really, to get into something. But it's neutral. It doesn't have any negative connotations. It's just what it is. There's a lot of other words that politicians use about us. It might be like thief riding, or sheet riding, or anything that has negative connotations. So I think one important thing for us to be able to stand up and say we're Planka was to use this word that we could fill with meaning, and it wasn't something to be ashamed of. It was something that you can actually say that I want to do this because we're making resistance against this system. So that was a big. We didn't think about it much then, but in hindsight, I realized that this is a really important thing. And the other, you can one forward. The other one was we tried to like visualize and make how-tos. Like we had leaflets with like, okay, exactly like this. We do. You can get through the barriers. So making it like people knew it already, but making it like common knowledge. And also, like, one of our main things we've always done is to do like instruction videos on how to come across them, because they're all during these years the barriers has begun to be higher and higher. So we also need to develop new methods. So you can. So this is just a small clip with maybe some of you have seen before, but it's like the latest. Barrier that you can open it. Yeah. So, thank you. Everything of this is like we're doing this. We're showing who we are, our faces, everything. It's also destigmatizing what it meant to be to not afford a fare, and this is also like one of the things I would like to mention, that we also were out talking a lot to people in suburbs, like handing out leaflets, just like bringing up this experience that we had in common with a lot of our neighbors. Like, okay, we couldn't afford a fare, and it's we don't like the ticket controllers and all of these things. Just being there to talk to them made a big difference also in bringing this up as something that's not, it's not a natural condition to not afford the fare. It's something that's created, and we wanted to bring that up with people also. So those are main
those were the main like visibility ideas. But like what kept us going was also like sharing the risk that we couldn't manage to kind of risk the fine ourselves. But like the backbone of the Planka campaign was that we started a fund called P-kassan. And every member of the fund is protected against the fines by, we'll pay them together if someone gets it. So no one has to have like the risk of getting caught. That's something we share. And I mean, it's called the P-kassa. It's an analogy to the A-kassan, that's like the unemployment fund in Sweden. So like, we wanted, by naming it that, we also wanted to show that we have like a political motive. And this fund now has a few hundred members, and it costs 100 Swedish krona per month to be a member, and that's like 40 reals. And it's been the same price for 18 years. So at the same time as the ticket prices have gone up, we have managed to have the same membership fee. And it's because also that our members are good at not being caught, but and also that I think like another story that I might not go into so much, but the ticket controls were privatized, and sometimes it led to them being really ineffective, because that yeah. So okay. So yes. So let's skip forward. We also want to like find modes of protest that weren't rituals. Like we of course did normal demonstrations and meetings on the squares, but we wanted to kind of intervene in the public transportation to make a difference there. And we have like those two things that I wanted to talk about. Is firstly the mass evasion. So that's when you gather hundreds of people outside the main station and then go through together. And what happens is the transport company and police, they don't want to risk having a big jam, so sometimes they just open all the barriers. And then, like as a participant, you can feel that you have power. Like we gather together and they'll just open it up and make fare free for a few hours at least. But it's kind of a high. It has a lot of organizing when you do this. You have to do it well prepared. So therefore, we also came with another kind of action, and it's. Sorry, I just. So we have the anti-control patrol, and we find the ticket controls, and we warn our fellow commuters about them. And to our aid, we have a Facebook group that has 38,000 members in Stockholm. So every time the controller is seen, it's reported, so we can go where they are. So last year we did this like once a week on average. And it's been, I mean, we can see when people got away, that's a lot of money that we save for our fellow commuters. And it also, we thought it might be a lot of confrontation, but actually it ended up with us getting to know ticket controllers and guards better, and kind of being not in understanding, but like tolerating each other, because they don't like their jobs much, of course. Cool. Yeah, I can skip forward. And another one. Yet another one. So another thing that that happened was that we started out with talking about the price, but soon we became more interested in other things also. Like the first thing was that we saw that a lot of money was going for the city highway in Stockholm. Like, it was eating up resources from the congestion fee to build more, so that more people can go to work by car in like the big city, and it was just a really weird idea. So that made us think more about like how does traffic
work with society and how does it affect it. And this ended up in this book, which it's in English, but we have copies here that you can have. It's for free, and it's about like the idea that we get free by traveling individually, and we're kind of confronting that idea by saying that we should have society that's more accessible, that when you're not forced to commute that much, like to actually plan for people that they can enjoy travel when they want to, and not as little as possible like forced travel or forced commuting. Yeah, so this is the traffic power structure thing. You can take the next one. Like police always use the ticket controls for other purposes, so they have a chance to do other things than check for the tickets. So one of these things was that they were looking for paperless immigrants, because they couldn't just stop people on how they looked. So they need to have something like some place where they could check people. So the ticket controls was one of these. And there was sometimes a big protest against this, and it went quiet for a bit, but it's an ongoing thing. And this is why, like, our second biggest expense for the Planka Fund, besides paying the fines for people, has been also giving money to the EMA, the No One Is Illegal organization, that buys monthly passes for paperless immigrants, because they risk so much more than a fine when they are caught in these ticket controls. And that's also like an expansion of what we thought was our thing from the beginning. Yeah. Yet another one. So I think also, like, we came through the city highways, we came into climate policy. And I think, like, we talked about it a bit yesterday, but it may not in itself resolve everything about climate. I mean, the big challenge with climate is to stop using fossil fuels. It's just the bottom line of it. But we need to have also a vision of like a positive change of how cities work, and like that we, when we stop having fossil fuels, we can also have a more livable city where transport is offered for free. So this is like the positive contribution of our perspective, I think, for the climate movement in Sweden. Yeah. Another one. Yeah. Yeah, there's a lot of steps. Okay, so we have a few a few lessons that we learned. Like, the first one is that our theory of change, like how we envisioned to change society, that was that a lot more people would join the fund, and when the fare strike becomes bigger, then the system will fail. And this hasn't happened. So instead we got, I mean, other things, positive things that happened, but our main explanation of what we do, it's kind of have failed. So it's kind of in a transition of us thinking about, okay, what can we do instead? Yeah, another one. Like, another thing that's positive, of course, is the impact on public opinion, and we can't take all the credit for this, but we have been the ones that always talk about this, and other political forces talk about it when it's just a hike. So, for instance, in Stockholm, it was the same newspaper that did this about how many supported the Tarifa Zero, and it has been a big change to the better. And you can also think about that these people include commuters by public transport, but also car users. So I would think that the commuters is a majority that like the fare free, and the car users are still, we have yet to talk them into it. So, and also, like, in the smaller municipalities in Sweden, there has been a lot of experiments with fare-free public transport. And we also had like a big reform in the summer of 2018, where all the school kids in the whole country got the free pass for the whole summer, like 3 months. And that was also something that we were really happy about. Now it's being challenged again, but it's gave people a taste of what can fare-free public transportation be. So I think it's important for the future also. Yeah.
I mean, I have to mention like there's always this like international developments affect us a lot. I mean, with the Tallinn example, it has been a huge thing for the debate in Europe and in Sweden that Tallinn has introduced fare-free public transportation, and also when the Movimiento Passe Libre with a big protest that also like even in Europe also brought up the questions again, and we have I mean that's one of the main reasons I feel so glad to be here, because I think like this is really something that we will do more to kind of learn from each other and to hear experiences. Yeah, another one. This is just a map of fare-free places. I just end note on the future. Like what happened now this last year was that we wrote a book. It's only in Swedish, but it's about like summarizing our experiences for the first 18 years. And I think with that and with the new thing about our theory of change, and also we have like a generational shift in the organization. There's a lot of young kids coming to join, and they have other ideas. So it feels like we are in the middle of a transformation. So I think this is also like a really good timing for meeting other people involved in this question and to see what lies ahead. And like, yeah, so that's it for me. I think you like the video, of course, and we you can skip one more. Like on the Planka.tv, we have our best videos collected, so we don't have time to show it right now, but you can check it out for yourself. Thank you for listening, and I'll be happy to talk to you about your questions and contributions. Thanks. Obrigado, Christian. Acho que muito interessante ver as maneiras criativas que se tem de trabalhar a questão. Eu vou fazer como a Sabrina fez ontem. Vou aqui antecipar duas perguntinhas e aí a gente abre para fazer blocos de perguntas aí da plateia. Christian, te agradeço imensamente assim, a inspiração, que acho que realmente claro que aqui a gente tem uma série de cuidados com a repressão policial para fazer algumas manifestações dessas, mas acho que é inspirador. Eu queria entender um pouco de quem mais são os atores que estão envolvidos nessas mobilizações. Assim, a gente aqui faz parte de um movimento nacional, que é da Rede Cidade, né? A Cleo está aí. O Mob Cidades tenta buscar ali no orçamento público a construção da narrativa e dos dados para a gente trabalhar um pouco da questão do financiamento do sistema como um todo. Enfim, nossa BH, a IDEC, a Casa Fluminense e o INESC aqui tem uma série de representantes do Mob Cidades, inclusive assinam o boletim junto, e a gente se preocupa muito ali com os dados. Ontem na mesa Thalíria também trouxe uma série de dados e como é que se constrói, enfim, o argumento para as defesas que a gente faz aí com ações e mobilizações. Então, entender um pouco de quem está por trás ali montando e como é que vocês montam a narrativa. Eu já emendo a segunda pergunta, que tem a ver aqui com o lugar que a gente está, na UF, enfim, apesar também de todos os cortes que o presidente está, enfim, fazendo com as universidades públicas, né, corte de recursos para pesquisa, para extensão, mas queria entender também como é que você vê o papel da academia e das universidades na construção desses movimentos. Yeah, thank you. So I think we have, like us as an organization, we have never been, we always been action group that's never been really super big, and I think we also positioned ourselves as the ones that are always like take the more radical position about fare-free public transportation. So that means that sometimes we have been, I mean, officially not maybe cooperating a lot with other organizations, but rather, I mean, by opening a field of
like by taking the radical position, you can also open a field for people to work in and to kind of fill the gap between us, the group that like opens the ticket barriers, and like the more mainstream politics. But this said, like in some of our other topics, like the climate campaigns and the fight against the repression for immigrants, I think in those cases we've been a part of a bigger mobilization with other organizations that we also like have tried to like instigate those protests a lot. I mean, I'm just happy now to see that some mainstream political forces in Sweden, like the Social Democratic Youth and others, are now like picking up this issue, and I know also like it's contributed to it with the dynamic, even though it wasn't like an official cooperation with them. And about like academia, I think it's really important to get these kind of backings, and in that same idea as the last question, that if we do a lot of actions and open up, then we will also have people being interested in doing things about that. And like our position has always been to give like total access to every student or master student that wants to do things related to our work or to zero fare policies, and to kind of just to help making this like an interesting question. And I think like our approach, where we have some books published, but we also do like semi-legal stuff by opening barriers. Maybe that makes it more of an interesting topic as well. But I think we also like sometimes have tried to narrow down our role to like, okay, what can we as an action group do? We like our best bet is to do the things that no one else can do, like being innovative about actions and stuff, and then hoping that other actors are kind of following this up. So it's more of a dynamic than official kind of coalition work often. Obrigado, Cris. As perguntas, por favor, quem tem do Lúcio aqui. Tinha combinado de fazer 3, 1, 2, 3, pronto. Fazer um bloco de 3 e a gente volta pro Christian e tenta abrir de novo conforme o tempo aí também, Daniel, me avisa. Lúcio. Bom dia, muito obrigado pela sua exposição, foi muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida. Qual seria a razão pela qual houve esse aumento de 900% nas tarifas, que é um aumento muito grande? Qual teria sido a razão de ter acontecido isso justamente na Suécia? Ironicamente, eu diria, será que foi um estímulo do governo sueco para a criação do Plan Canu? Bom dia, me chamo Daniel Caribé, eu fui militante do MPL do Coletivo de Salvador até 2015 e hoje eu acho que eu sou um estudioso da tarifa zero, né? Estou terminando meu doutorado agora sobre o tema, e eu fiz uma comparação em determinado momento da minha tese sobre as experiências francesas e as experiências brasileiras de luta pela tarifa zero. E na França eu pude observar que há uma migração do perfil militante de luta pela tarifa zero, nesse exato momento onde explodem as experiências de tarifa zero pelo país, né? São 30 experiências de tarifa zero na França, cidades pequenas e médias, e um debate que chega inclusive a Paris, né? Em 2008, alguém apresentou aqui ontem que chegou a ser proposto a tarifa zero para Paris, mas enfim, houve a série de negociações e não vai acontecer por lá por enquanto. Mas esse perfil de militância que muda no país sai dos coletivos de fraudadores, né, que são coletivos que incentivam a fraude no transporte público e que enfrentavam a repressão do Estado policial,
e passa para agora um conjunto de coletivos que lutam pela gratuidade com a característica mais institucional, digamos assim, mais vinculada aos sindicatos, aos partidos políticos, trazendo a pauta ecológica com mais força, e vão tirando o protagonismo desses coletivos mais radicais. Né? Não é à toa que esses coletivos radicais somem. O aumento da repressão na França é muito grande nesse momento. Inclusive, é considerado um ato de terrorismo organizar esses coletivos de fraudadores. Muitos deles foram perseguidos. O valor da multa aumentou significativamente, a repressão aumentou muito também. E claro que os imigrantes são os que mais sofrem com esse aumento da repressão. Tem uma xenofobia muito grande nesse estado de exceção que se implementa no país. Mas, enfim, né? Há essa mudança de perfil. E aí eu gostaria de saber... E aqui no Brasil a gente conhece mais o Plan Canu e conhece muito pouco a experiência francesa e outras experiências de luta na Europa. Então eu gostaria de saber do Christian como é que ele compreende esse aumento da... Você fala um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais. Esse aumento da xenofobia e da repressão na Europa e como se dá a articulação de vocês com os outros coletivos europeus e agora também com esses coletivos brasileiros de outros lugares do mundo. Eu vi muito o Brasil aqui em 2013, né? Diversas estratégias novas de burlar de alguma forma o sistema, né? E uma estratégia obviamente ativista. Mas a gente viu aqui também no Brasil que após nós apresentarmos estratégias que o governo do qual não estava preparado, estratégia de abundância como ocupação, a própria manifestação, as greves, assim como as dos caminhoneiros, os catracaços, né, que aqui no Brasil a gente chama de catracaça. Aliás, adorei a estratégia, vou aderir a estratégia da catraca ali. E aí, só que nós tivemos um aumento da repressão e o policiamento ele triplicou, né, do exemplo de São Paulo. Eu queria saber se também existe algum tipo de oposição, ou seja, algum tipo de organização do governo que se prepara para isso e quais são as medidas que vocês tomam quando a repressão aumenta, né? Se para, se continua, se uma das bandeiras que vocês carregam é a resistência caso o governo comece a aumentar a repressão. Thank you for your questions, and I'll take them in order. So I would first like to address the question about why this big increase of fares, and I mean, like the main reason technically is like the subsidization, that it was lowered so much that we had now have 45%, but whereas we had 70%, and I guess the main thing about this is like it is a neoliberal shift that it was aim in itself for taxes to go down and for people to pay. To make society more unjust, really. So, of course, this sparked our resistance. This policy, and it's still. We are combating it, but I think like the bigger questions beyond traffic about why we should have like tax financed services, that's still the public opinion is still plagued by right-wing propaganda that it's like every time you lower the tax you're giving people more freedom, but actually a lot of us are getting less money in our pockets by these reforms. So I think like I think we have done something about the debate around traffic, but at a more societal level, it's still very much kind of occupied by the idea that tax increases are bad in themselves, even if it's compared to fare hikes. So yeah, it's a big fight about this narrative to change it, I think. And then I would like to say something about
this shift from radical groups to more institutionalized, and I think that maybe that's also happening a bit in Sweden, and that's like a part of our strategy was for people to fill up the gaps of doing things that we don't. So I think that's we'll see. It's really in a cross at a turning point. So we're not sure about how it will play out. But I say to be more specific about the xenophobia and anti-immigration tactics, then we had those controls for years, but they were kind of sporadic. But then we had like we read the police like internal newspaper. I mean, you could access it; it's not secret, but nobody does. And there was like a big article about increasing these kind of activities as part of like a European project of detecting paperless immigrants. So we could kind of break those news, and that was back in, I think, also 2014 or something. And that was like the largest protests yet, because it was so blunt to have it like black on white, like what you're trying to do, and to hunt people in our common places, and also, I mean, also clearly targeting people because of appearance and not anything else. About our, I think like for our cooperations with other European collectives or Brazilian collectives, it's been. I mean, we don't have we have another group in Gothenburg, the second city of Sweden, but even with them, I think sometimes it's too little cooperation, because we just have like different people with different approaches. So I think like this is something that it's more like a sporadic thing of seeing each other's activities on social media or on web pages. But I think we would really benefit from having more of a cooperation on this, instead of just kind of following each other on Instagram. And last question, I think this is about, I mean, of course, if the repression gets bad enough, then we have to adapt to it. So, but we have, I mean, now we're probably facing something about people trying to criminalize us or to criminalize the fare beating, and it might have big implications. But we've been using those years that we have to build up like a public trust, and we're hoping to kind of cash in on that, and to try to make broader protests that kind of that would make them scared to follow through with these policies, because it's also like the regional, the head of the transport company in Stockholm and the regional politician is not the same party as the government politicians. So even though they might agree on most things, it's not like it's complicated for them to do this maneuver. And if they wanted to change the law, it would be a long process. And due to like parliamentary situation, I think it's just a lot of things have just stalled. So that's, I mean, it might be bad for other reasons, but it's good when this repression gets kind of stalled in red tape. But I think like we have our concept of being kind of open and to try to kind of intervene and try to like dare to try to kind of put ourselves in the middle of the action. I think that has worked out fine for us so far, and sometimes it's been much less. I mean, we've been able to make a situation less hostile by being there, like with this ticket control when we have followed the ticket controls. And I think like if we could expand that that kind of activity, we could. I mean, even if the law would change, maybe we could make the situation on the ground like tolerable and make it easy for people to live without the ticket until we find a way to implement fare-free public transport. So
I'm not 100% confident, but I feel like we have a good chance of trying to stop this and to put the price on the agenda again, instead of like fraud or this kind of narrative. So, thanks. Obrigado, Christian. Agora, aquela coisa chata de moderadora, a gente pode fazer pegar um pouquinho do tempo do café, 10 minutinhos, para fazer mais 2 perguntas, ou a gente usa o tempo. Tá, lembrando que o Christian vai estar aí mais esse dia inteiro e amanhã o evento segue também, já que já agradeço também a atenção e parabenizar mais uma vez pelo evento que está maravilhoso. Vamos fazer então mais uma, então 2 aqui, fechou, Rafaela, e a gente segue pro intervalo. Oi. Oi, meu nome é Ani, eu sou do Tarifa Zero BH e, na verdade, eu tinha uma pergunta para cada um, mas tudo bem, a gente pode começar depois, eu só vou deixar as perguntas assim. Pro Yala, eu queria perguntar, vocês trabalham com livros e livros têm um lugar de ser da memória, que é um negócio muito difícil para os coletivos, assim, tipo, eu vejo, por exemplo, o Christian falando que eles escreveram livros sobre a trajetória deles e eu sinto que essa é uma dificuldade, assim, para os coletivos aqui, que é ter um registro da própria memória. Se você perde os integrantes no caminho, você perde um pedaço da sua história, e aí eu queria saber se você tinha reflexões sobre isso, formas outras de construir memória, ou enfim, escrever livros mesmo, o que você acha sobre isso? Pro Vitor eu queria perguntar sobre como é que a casa faz para construir essas mobilizações na cidade satélite, assim. A gente, como Tarifa Zero BH, tenta ter uma relação com as cidades da região metropolitana, fracassa bastante miseravelmente, mas queria. E aí eu queria saber quais são as estratégias de vocês, de construção, de mobilização, como vocês lidam com a multiplicidade dos atores sociais, porque eu imagino que não é só lidar com o movimento social, é também lidar com vereadores, com lideranças comunitárias que pensam política de outra forma. E pro Christian eu queria perguntar, desculpa, né, eram muitas perguntas mesmo, foi mal. Pro Christian eu queria perguntar sobre essa ideia de se reconhecer como um grupo de ação. Então você vai lá e faz uma ação hoje, pontualmente, mas se vocês, pensando no que você estava falando sobre as lições aprendidas, se vocês fazem ou consideram fazer ações que são de um tempo mais duradouro. Tipo assim, vamos então nesse bairro construir uma mobilização que seja sobre obter a tarifa zero para esse município, por exemplo, ou o que vocês acham sobre isso, se vocês acham que é uma estratégia válida, se vocês fazem algo do gênero, enfim, é isso. Obrigada. Bom dia, queria agradecer, parabenizar a mesa. Eu queria fazer uma pergunta para o Christian, porque aqui a gente percebe, desculpa que eu tô com a voz ruim, mas tá dando para ouvir, tá? A gente percebe que a mobilidade ela está relacionada à possibilidade de acesso, de direito à cidade, principalmente para os grupos que estão mais vulnerabilizados dentro da construção social, né? E a gente percebe que essa interdição de circulação da cidade, ela não está posta só pela polícia, né? As tarifas, né? Elas estão postas também, aquilo que possibilita, me possibilita circular, o que me impossibilita circular na cidade, está marcado, como você falou do caso da xenofobia, está marcado nas peles, né? Então, fico pensando que a composição, né, de como está organizado esse coletivo é bastante importante para pensar como é que essas demandas das pessoas que mais dependem da mobilidade, que mais dependem da tarifa zero, está colocada. E eu acho que tem uma tarefa que está colocada para todo mundo, que tenta pressionar as estruturas estatais para construir respostas e políticas públicas, é como a gente consegue falar com aquelas pessoas que mais precisam, que mais estão submetidas a uma série de violências, como é que a gente produz narrativas que falem com essas pessoas. E eu queria saber se
se isso está posto, como é que isso está posto na organização de vocês, né? Como é que essa reflexão para poder alcançar as pessoas que mais precisam e demandam e que estão submetidos a um cotidiano tão violento que não conseguem pensar sobre essa realidade, que não conseguem pensar sobre direito, porque acessam a cidade pela chave do não direito, como é que isso está colocado dentro da construção que vocês fazem cotidianamente? Eu queria saber de você, você falou que o movimento está sendo aceito pela população. Tá? Vocês estão sendo mais aceitos pela população. E eu queria saber, nesse sentido, qual o papel da mídia na Suécia. Porque aqui os movimentos são considerados vândalos. E põe a população, pela mídia, né? E põe a população contra os movimentos. Então eu queria saber como isso se dá na Suécia. Obrigada. Thank you. So I think that like two of these questions were linked. Like it's the question about the long-term strategy versus the like action group mentality, and it's also about, I mean, reaching people that are mostly that are needing this the most. And I think like this. I think we haven't done enough about this. I mean, since the group in itself has always been kind of a cross-town group where people have lived. I mean, it's not that far, but it might be like 1 hour, 1.5 hours from one side to the other. But that we have. Like our mode of organizing have maybe stopped us from being more rooted in the local places where we live. Even if, I mean, when I do an assessment of where people live in organization, is like either the poorest neighborhoods or like a normal, I mean, medium neighborhood. But I think like our thus far we have kind of not. Been able to do that sort of organizing, and I think that's also one of the lessons that are really important because even if we live in a neighborhood and we come there and do leafletting and talking to people and even having like the Planka school where you like show some ideas of how to get through for people that don't afford it, then still it's not kind of integrated in the local life. So I think, I mean, this is a disadvantage for us that we have to think about, especially now when we are kind of rethinking our movement. I think that is really good. But it's also about how transport is organized in Stockholm in Sweden, because the regional government has all the transport. They own it, but they let private companies drive it. But since it's one system, there's not a lot of different companies. Like for the commuter train and the subway, it's actually like the MTR, like the Hong Kong state-owned. So this is the privatization thing that they say, like, oh, it's so ineffective for governments to do welfare, and then they bring in a government from another part of the world, and then they do it. So it's a weird thing. But I think this is also, this is also was something that contributed to us being like a regional or a citywide group that hasn't been rooted enough in local communities. So I don't have a good answer to that thing, because I think we haven't done enough. But it's an important thing that I want to bring home with me. And I think like for the media a bit, they have been there's certain, that I mentioned it before, but it's a certain kind of attention that we get from doing something
like publishing books, but then also being having the massivation actions that has often gave us some kind of neutral publicity, or like that media are fascinated and they want to bring it up and they want to bring us into a debate or something, and it hasn't been as deliberate as other activist groups. I would say, like, for instance, like anti-fascist groups or something that are always demonized in media, but for us we felt more like a novelty, and sometimes they didn't make those connections, and we have benefited from it. I mean, this was one picture in the presentation where like our book, this one, the Swedish version, it got some money it got some money to be spread further, because it was a good quality money that we got from it, and it was a scandal. And in the actual newscast, the local newscast, the news anchor held up the book and said, "Oh, well, tomorrow we're going to talk about this." And I never seen that before, that the news anchor has props. And our book, it was just... So I think, like, we have had, up until now at least, we have had some good experience from media, but not because they are super friendly, but more that they think it's newsworthy and they want to use it as So yeah, we're happy about that. This is also something that might turn. I mean, things are happening in the media sector in Sweden as well, so we'll see. But up until now, it's been pretty good. Oi, você que fez a pergunta, qual é o seu nome mesmo? Annie, uma coisa que eu tenho achado muito interessante quando eu comecei a fazer a Flipei, né, eu fui convidada pela Autonomia Literária para fazer parte de vendas, e a Autonomia Literária, a Editora Elefante e a N-1 que dão o apoio para a construção do projeto da Rizoma. Eu achei interessante quando o tema da Flip oficial foi o Euclides socialista, foi o Euclides. A Autonomia Literária teve a ideia de vasculhar a história do Euclides e descobriu que ele tem texto socialista, porque ele é famoso por ser o autor que escreve literatura ficcional, que é militar. E ele assinava como Proudhon, porque ele tinha inspiração do Proudhon. Então a Autonomia Literária tem como contraproposta, né, das perspectivas de eventos como a Flipei, de contar o lado escondido, o lado silenciado e publicar a literatura do que está ocorrendo no momento. Então, tá de olho no tema do que a Flip tá homenageando no ano. Então, a gente teve a ideia de lançar o Euclides Socialista para as pessoas terem uma outra visão do autor. E a gente trouxe para esse evento, né, da Tarifa Zero, o passe livre e as possibilidades da Tarifa Zero contra a distopia da uberização do Daniel Santini, né? Então, a gente está começando a criar uma possibilidade de diálogo com a literatura e o que ocorre no momento para as pessoas construírem memória. A gente vê indígenas agora escrevendo sobre memória, sobre as suas culturas, como A Queda do Céu, Ailton Krenak. Então, assim, quanto mais a gente verbalizar, quanto mais a gente tiver coisas escritas, mais a gente vai poder se conectar com aquilo que é tão arcaico, né, e pensar projetos de mudança, assim. Então eu acho muito necessário a gente defender propostas de editoras que pensem a transformação social e não só apenas vise o lucro pelo lucro, porque a gente vê nas livrarias e editoras grandes, elas estão falindo, elas estão em crise. Então, pelo fato dessa ganância, a gente vê o desmonte da livraria Cultura, ameaçando e perseguindo seus funcionários, entendeu? Que tinha uma qualidade boa para indicação de livro, falavam tantos idiomas.
Então eu acho que a Rizoma ela surge como uma alternativa mais livre, mais democrática para trabalhar livro. Então a gente está muito aberta e disposta a trocar com as pessoas, sejam autores e autoras que não têm apoio de editora, então de fazer uma troca cultural e reflexiva assim, sobre a nossa sociedade, cultura, de modo geral. Assim. Então o livro está disponível na mesa atrás e a gente vai estar vendendo também no busão, ele está R$35. Então é isso. Obrigado, Yala. Eu vou me ater, Anne, ao meu papel aqui de moderador. Não vou falar tanto sobre a casa, eu vou fazer um convite, na verdade, que aí eu acho que já resume. A gente vai ter o Fórum Rio, que é o encontro da rede. Rafael participou de uns 5 já. A gente está indo para a 13ª edição do Fórum Rio, que é quando a gente reúne todos esses atores dos 22 municípios, né, que compõem a região metropolitana do Rio. Ele vai ser lá em Santa Cruz, que é um bairro que está distante aqui uns 80 quilômetros daqui, enfim, é um bairro da periferia da capital, né, do município do Rio. E lá a gente encontra essa rede toda que vem daqui de São Gonçalo, de Niterói, a gente coloca ônibus para todo mundo ir. Então dia 18 e 19 de outubro a gente está lá na ONG Ser Cidadão, lá em Santa Cruz. Enfim, quem estiver aqui e for do Rio, a gente vai fazer esse evento lá. Esse evento, inclusive, a gente vai fazer o lançamento do livro sobre os trens. Está aqui, a Marilene está aqui, que apoiou com a Hitball, é assim que fala, a Hitball. A feitura desse livro, a Rafaela é uma das autoras, eu também escrevo nele. O João Pedro Martins vai estar aqui amanhã também, falando sobre os trens metropolitanos e todas as desigualdades e o racismo e a segurança que está envolvido também, imbricado ali na mobilidade sobre trens aqui, especialmente na Baixada Fluminense, né? Estou com a camisa aqui, acho que para quem não sabe, a Baixada Fluminense é essa região do Rio de Janeiro que historicamente sofre com essa com a invisibilidade, com a falta de infraestrutura, que enfim gera consequências gravíssimas. E a gente vai falar, então vai fazer o lançamento lá, a Rafa vai fazer esse lançamento lá no Fórum Rio. Convite então para todo mundo, a gente aproveita e conhece a rede toda e discute um pouco mais sobre a casa lá. Enfim, material está ali também, o site, tem tudo que eu citei aqui, está lá no site. Daniel me trouxe aqui alguns pontos da mobilidade caótica do Rio de Janeiro hoje. Então ali a Amarela teve um incêndio, um ônibus pegou fogo, caiu uma passarela. A gente teve um tiroteio em Jacarepaguá também, e tal como a gente fala no livro, né, Rafa? Acho que nada se é tão recorrente assim. A gente tem tiroteio diário, a gente tem acidentes desse tipo também diariamente, cai passarela, enfim, infraestrutura. Então, se é recorrente, não é acidente, é o mote do nosso livro também. A gente fala de questões que acontecem aqui diariamente nesse Rio de Janeiro. Falta planejamento, falta reflexão desse tipo, falta enfim, propostas também. E eu acho que queria agradecer, na verdade, agradecer também aos tradutores aqui. Obrigado, porque é uma função mesmo, e eu acho que falo rápido, eu não facilito o trabalho de vocês em nada. Queria agradecer, queria até bater uma salva de palmas. A gente ficou com 10 minutinhos para o lanche, para não atrasar também o resto do dia. A próxima mesa eu vou até chamar para instigar vocês a estarem aqui, continuarem com a gente. São as novas formas de repressão e controle em São Paulo, com a MPL de São Paulo, artigo 19, e a moderação do Leonardo, professor aqui da UF. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.